povo Baniwa tem esse orgulho, né, de serem pessoas de referência quando se diz sobre roça, né? Então, acho que essa questão da pimenta, da diversidade da mandioca, do cultivo, o domínio do território, de lugares sagrados, isso nunca se perdeu, né? Acho que o que se perdeu um pouco é essa questão da prática, do Carizamãe, que é o ritual de iniciação feminino e masculino, que precisa de cuas juntos. Então, essa coisa que precisa ter alguém, porque de fato não é uma brincadeira. Então, o medo dos nossos conhecedores era quem sabe, para poder puxar a gente poder ir junto. A gente não pode brincar com seres vivos que a gente vai sofrer consequências. Então, isso era um grande medo de iniciar, de fazer primeiro ritual, né? Então, acho que a saúva é esse lugar de referência, porque foi lá que iniciou. Foi lá que teve a primeiro ritual, né, masculino, com os alunos, né? E a escola daqui sempre foi pioneiro em algo diferente. Pesquisas, mesmo que a educação não permitisse a gente pesquisar, eles pesquisavam, iam com meu pai, iam entrevistar todos os conhecedores, buscando entender sobre a história da comunidade, quem foram os primeiros habitantes, mas a importância do lugar sagrado, a origem do povo Baniwa, e os alunos foram pesquisando. Então, a gente sempre foi visto como uma comunidade que inova as coisas, que faz, que fura as bolhas, né? Para essas novas descobertas. Meu tio Antônio falou uma coisa muito bonita, essa transmissão do conhecimento, de o seu pai dizer, meu filho, faz isso. É você pegar o seu material sem questionar e começar a fazer. Então, acho que isso é uma transmissão intergeracional, porque isso aconteceu com meu pai, agora o meu pai com os filhos, com os netos, ele com os filhos. Então, é um conhecimento que sempre esteve presente nesse mundo de escola viva, que é diferente, que é na prática, que é na vivência, é você entender a importância, é você suar para plantar uma roça, é você suar para fazer uma farinha, é você entender que é importante cuidar da roça, para que, sabe, possa ter essa relação do cuidado. Você não vai fazer uma roça que foi tão difícil e não cuidar. Então, todo esse conselho, por isso que eu sempre falo que as narrativas, elas sempre estão vivas. É de como esses benzimentos sempre estão presentes, Nhapiricuri sempre presente, Âmaro sempre presente, Cuas sempre presente. Parece que para você se curar, é eles que te curam, porque a conversa é com eles, sempre, né? Nhapiricuri, Zuri Nhapiricuri, sempre tem onça no meio também, né? Zawi Nhapiricuri. Então, são pessoas que estão nesses outros mundos, mas para você se curar e permitir para comer um peixe pós-resguardo, primeira iniciação, é eles que te permitem, eles que te autorizam. Você está conversando com essas pessoas presentes, né, que nunca morreram, mas que estão aqui. Então, acho que esse entendimento, o livro é super importante porque estão podendo ler e se interagir do que era esses outros mundos. Hoje a gente sabe apenas dessa vivência, por isso que às vezes eu me orgulho de saber todas essas narrativas, assim, que nem o meu pai. Meu pai sabe todas as narrativas, eu também sei todas, mas só foi possível porque eu escrevi, li, reli, questionei, interpretei, traduzi, e ficou, sabe, ficou na minha cabeça. Então, poder compartilhar o umbigo do mundo com os parentes e poder ser essa referência dessa memória viva de novo do que estava nessa memória dos nossos avós que estavam adormecidos, hoje estão podendo ler e dizer, é isso mesmo, exatamente. Então, acho que a Escola Viva veio para fortalecer, sabe, essa afirmação de que o nosso conhecimento, ela é bonita, ela é importante. A minha tia Bibiana estava falando. O resguardo é importante, as regras são importantes, porque se não fosse isso, a gente
estaria tudo desorganizado, mas o que te coloca na linha são esses conselhos, são essas regras, são essas consequências. Então, poder apresentar para vocês esse mundo, para a Cris, que é uma parenta, para o Carlos Papá, que é um parente guarani, poder mostrar para 3 povos diferentes um pouco do território de Assunção, onde está essa escola viva, que é uma coisa que a gente já vivencia. Acho que uma coisa que a gente estava precisando era um pontapé de mostrar para a juventude que eles são os pioneiros, eles são os protagonistas. Todo o conhecimento que os nossos pais têm hoje, a gente precisa se orgulhar e dizer, pai, e aí, me conta mais, né? O que esse lugar significa, o que significa isso? Acho que explorar mais, sabe, os nossos velhos, é ouvir mais, é sentar e escutar, é pegar um banco e se deixar levar, sabe, assim, acho que não tem que ter 1 hora, dizer, não, eu tenho 1 hora para te ouvir, não. O tempo tem que ser ao longo prazo, assim. Quando ele terminar, ele te libera. Então, acho que hoje a gente está podendo ter essa oportunidade de ouvir. Estão dizendo assim, ó, estamos aqui, agora é a hora de vocês perguntarem. Então, a comunidade poder ouvir a Cris, dessa importância, dessa luta da educação diferenciada, de coordenar 5 escolas diferentes, de territórios diferentes, desafios diferentes. E isso dá, né, essa outra bagagem de dizer não. Como é diverso, de fato, os territórios, a questão linguística, a alimentação, os desafios, tem outros que são iguais, mas tem outros que estão muito diferentes. Então a comunidade toda está feliz de poder apresentar um pouquinho, né, dessa vivência. Essa é a comunidade, Assunção sempre foi essa comunidade participativa, que gosta de fazer dabukuri, que gosta de receber, gosta de homenagear, gosta de se despedir com cantos, com dança, dizer do vote sempre. Então acho que é uma coisa bonita, né? Uma cara Baniwa mesmo nessa organização assim da partilha, da coletividade. A gente se orgulha, queria, tipo, vamos levar para a roça, vamos levar, sabe, assim, conhecer, pisar, sentir, porque eu acho que esse pisar, esse sentir que te coloca a mais um passo, dizer, não, é possível fazer coisas, é possível sonhar se for em coletivo. Acho que tem pouco espaço para desanimar, acho que é muito mais sonhos e esperança de fazer algo melhor, que não é só a Assunção. É o território Baniwa todo. A gente vai poder receber os parentes aqui, a gente vai poder oferecer essa formação que não existe. Então a gente se torna, de fato, pioneiros nessa, e se isso for possível, porque a gente teve essa parceria, essa aliança entre parentes, de você se espelhar, se orgulhar de outros territórios, e você poder falar sobre aquele território de um jeito de dentro para fora, né? Que é o seu mundo, a partir do seu entendimento, a partir da sua vivência, a partir do seu olhar, seja jovem, mulher, adulto, sábio, ancião. É um território muito riquíssimo em memória, oralidade, ancestralidade, museu vivo, território vivo. Eu sempre falo que a gente é apenas uma molécula aqui, né? Se achando humano, ser humano racional, mas a gente não é nada. Se tirar a água, se tirar essa terra, sem roça, sem beijo, a gente não sobrevive. Sem o ar, sem o sol, sem a chuva, sem os pássaros, sem os peixes, a gente não é nada, a gente não produz nada. Talvez a gente seja de fato uma célula que come, que só sabe comer e não faz nada. Acho que a humanidade tem esse papel de apenas saber devorar as coisas, porque o território não precisa da gente. A floresta muito menos, ela sobrevive há anos sem presença humana, então a gente poder olhar para o nosso território e ter essa consciência, isso é uma coisa incrível, maravilhoso. Para nós, ter vindo aqui também teve um significado muito profundo, assim, né? Eu fiquei refletindo muitas coisas, e nessa caminhada pelas escolas vivas a gente estava se preparando, né, para chegar até aqui. A gente já sentia e sonhou que seria algo muito profundo,
e por isso que eu fiz muita questão de trazer meus filhos também para sentir, para vivenciar, né, apesar da distância e tudo, mas tudo que a gente está vivendo aqui, né, a fala de cada um, eu fico assim profundamente emocionada mesmo, de acreditar nesse sonho, né, das escolas vivas, e de ver você, né, fazendo essa ponte entre os mundos. Eu vejo Uhum. isso, né, você caminhando para lá e para cá, mas aqui, inteiramente aqui, né, apesar Uhum. de lá. E é lindo pessoas que fazem ponte entre os mundos, mas que têm essa base muito sólida, né, e muito estruturada com seu pai, com sua mãe, com suas irmãs, com a sua família, com a Uhum. comunidade, né. Isso é o mais valioso, na verdade, na vida. E a gente pôde ver e sentir isso, né, porque uma coisa é a gente falar, porque muita gente fala em palestra e tal, mas viver, botar o pé no chão e sentir, e tudo isso é o que realmente é verdadeiro, né. Então chegar aqui eu senti, não, é tudo verdade, né, a Escola Viva é tudo verdade, no sentido de que muitos aqui falaram, aqui já é um território de Escola Viva, né, e eu Uhum. tenho falado isso em muitos lugares, que todo o território indígena é Uhum. Escola Viva, só que muita gente se esquece ou deixa de praticar. Então, dentro desses desafios todos, né, e do processo histórico de cada um, às vezes fica muito difícil o fortalecimento que vocês estão conseguindo fazer aqui. Então, esse empurrãozinho, né, que acho que seu pai falou, o Miguel, não sei, na verdade, a gente chegou para dar as mãos, né, para falar, não, vamos remar junto, vamos seguir junto, porque é muito potente, né, e sentir as crianças dançando e tocando, e toda aquela energia que veio daquela roda toda me emocionou muito, assim, até meu filho pequeno falou, uau, que incrível, né, porque está todo mundo fazendo com amor, com alegria, não tem um cansaço, não é um faz de conta, é tudo verdade, né. E eu fico muito emocionada cada vez que o Cauê fala, assim, porque ele é muito observador das coisas, e para mim me emociona muito, porque todo o relato do Miguel é um relato do que eu sinto, embora mais nova que ele, mas de todo esse sonho, mas ao mesmo tempo uma tristeza, né, de sentir as escolas e esse movimento todo da escolarização de um modo violento de atravessar os nossos corpos, as nossas memórias, né, e os nossos territórios, e fragilizar muito essas relações da coletividade, né. Então, quando a gente vem com esse impulso das escolas vivas, a gente percebe que é possível sim, que está acontecendo, né, lá nos Machacali, aqui, lá nos Runicuim, no território Guarani, isso é tão bonito, porque é um processo que a gente vai como tecer, né, você vai tecendo uma trama, quando você vê a coisa já está muito grande, e aí a partir disso você pode criar o que você quiser, né, essas artes do processo coletivo, elas estão se fazendo acontecer nas escolas vivas. Então, para mim foi muito, está sendo muito profundo esse estar aqui agora, né, e poder receber essa energia de vocês, é como um ânimo, né, como animar a nossa alma também para a gente voltar para o nosso território, enfrentando os nossos desafios com mais leveza, com mais coragem, né, e perceber que o Selvagem também é um impulsionador, né, é também um fazer ponte entre os mundos, porque esse diálogo, né, entre as ciências todas, e muitas das que foram deixadas de lado, né, quando você traz toda a narrativa do umbigo do mundo, e tantas narrativas que o Selvagem está trazendo, é uma valorização tão profunda que eu fico assim até hoje me questionando por que nunca ninguém pensou em fazer isso dentro das academias, né, das universidades. E aí vem esse coletivo que é tão pequeno, né, eu vejo às vezes o Selvagem como uma coisa tão pequenininha, mas numa profundeza tão verdadeira, que está tocando as pessoas, né, está cutucando esse mundo careta e quadrado, para perceber que as grandes ciências da floresta, elas resistem, né, e elas, o berço dela, né, todo esse cuidado está nesse processo de escolas vivas, que são os territórios vivos, com as florestas, com os saberes, com o parto, né, então ouvir as velhinhas também, e todas aquelas mulheres tão alegres tecendo, né, e produzindo aquela arte, é de uma beleza tão profunda que é até difícil falar, que me emociona, Hum. assim, muito mesmo, porque é como eu ver um sonho que eu sempre tive, sabe, eu cheguei aqui eu vi um sonho, assim, que eu tenho dentro de mim, que é não deixar de acreditar que o Hum. coletivo existe, sabe, não deixar de acreditar que por mais que existam diferenças, Uhum. existem lugares que estão nessa potência de alegria, né, de calor, de harmonia mesmo.
Então, para mim, assim, está sendo uma cura também de, às vezes, ficar refletindo muito sobre os desafios, mas a gente tem que focar no sonho e no fazer agora, né? No viver agora, e nessa prática coletiva a gente vê que as coisas estão acontecendo de verdade. Então, eu tenho muito a agradecer a você, a sua força, a sua coragem, né? Porque eu sei que não é fácil fazer pontes entre os mundos, mas você está bem protegida, né? O seu pai te preparou para isso, a sua mãe te preparou para isso, e todos os espíritos te guiam nessa caminhada, por isso que tu tem tanta força, né? Então eu agradeço muito a você, a Ana, o Digo, o Cauê, o Diego Acá, o Papá, que toparam essa missão de chegar até aqui. E a gente está todos juntos nessa grande aventura que é, na verdade, um profundo aprendizado, né? Então é muita gratidão mesmo. E aí queria te perguntar qual que é o seu grande sonho, assim, dessa Escola Viva e dessa coletividade, né? Porque você também teve presente com os outros coordenadores. Qual que é o seu sonho, assim, desse projeto e toda essa relação que a gente está tecendo junto? Acho que esse sonho já é essa que é o ter um espaço. Acho que isso já é o início desse sonho, de a gente poder ter umas casinhas para cada um chegar nas suas casinhas e começar a tecer. De a gente buscar outras alternativas também, sabe? Aproveitar esse território tão grande para fazer roça, uma roça coletivo, para plantar diversidade de maniva, mas também de frutas para ser merenda, sabe? Da Escola Viva, que seja orgânico, melancia, batata doce, cará, tudo que o solo nos permite, né? Que nos presenteia, né? Com essa fartura. É um sonho ter 2 roças enormes, né? É poder ter a criação também de abelha para a gente compartilhar com as crianças, mas também gerar uma autonomia também para a Escola Viva, de a gente poder também criar essas outras alternativas sustentáveis que o território nos proporciona, né? Mas acho que o mais de tudo é ter esse centro de formação para apresentar os trabalhos, né? Apresentar, fazer uma exposição para a comunidade, mas também uma exposição para o território banho-de eles poderem descer, sair na Escola Viva e ver o trabalho, que possa inspirar outras comunidades a dar essa continuidade, a gente poder receber os alunos também de outras comunidades para chegar e querendo a gente quer aprender, não, mas temos um alojamento, podem vir. Então, sabe, a gente ter uma cozinha, a gente poder ter uma casa, um espaço que seja da escola, mas da comunidade. Eu acho que isso é o maior sonho, assim, de ter um espaço nosso e divulgar que a gente tem, a Escola Viva tem um espaço, assim, para receber pesquisadores, para receber parentes, apoiadores, parceiros, mostrar, sabe, esse conhecimento riquíssimo que nós temos. Acho que por muito tempo realizamos coisas para nós, sem o mundo conhecer, mas ao mesmo tempo achei incrível que todo o conhecimento sempre esteve presente. A gente sempre dançou para nós mesmos, fez dabucuri para nós mesmos. Eu acho que poder compartilhar um pouquinho agora com o mundo da existência, né, dessas músicas, desses cantos, dessas artes, desses conhecimentos sobre o território. Acho que isso fortalece a dizer para os parentes, vamos fazer, vamos escrever, se é possível fazer, vamos sonhar com isso. Acho que isso me motiva mais, sabe, a inspirar outros parentes também de outros territórios a sonhar com isso. Acho que isso é o maior sonho. Acho que é ver esses velhos sendo valorizados. Isso é outro sonho de poder, sabe, acho que estar no lugar deles, de doutores, de mestre, de madres, ver essas mulheres sendo, sabe, agradecidos pela partilha. Acho que isso é uma coisa que já está começando, sabe, a acontecer, de dizer, ó, cadê os conhecedores, sabe, da comunidade, da Escola Viva, eles ficam em pé, sabe, todo esse orgulho do reconhecimento que nós temos nesses mestres de saberes. Acho que e poder crescer, né? Crescer
poder ser esse braço também de acolhimento para outros parentes, porque acho que temos essa disponibilidade de dizer assim, vocês querem aprender a fazer a Torá, então venha, né? Esse espaço é para a gente aprender. Essa troca, né? Esse intercâmbio. Acho que é isso, assim. Muito Desses bom. vários sonhos, né?